A Bíblia diz que todo mundo vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Hebreus 9:27 diz que está já estabelecido para os homens morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Ideias como a reencarnação são ideias trazidas de Oriente, dos Budas, dos hindus, que acreditam em este tipo de coisas, mas que não concordam com o princípio bíblico que diz que os homens morrem só uma vez e vai direto para o juízo de Deus. Porém, aqui se levantam novas perguntas como: os salvos podem ser condenados lá no juízo? O que vai acontecer com as obras más que fizeram os salvos? E o que acontecerá também com os que não creram? Eu vou levar vocês a um verso na Bíblia em Romanos, capítulo 14, do verso 10 ao verso 12, para começar a desenvolver este tipo de perguntas. No verso 10 diz: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Este verso não está dizendo que você não deve julgar. Noutros versos da Bíblia encontramos que Jesus mesmo nos manda julgar. João 7:24 diz: julgueis todas as coisas, mas com profundidade, não pela superfície, não com hipocrisia. Então, não é esse o foco, de que você não deve julgar porque você vai para o juízo. Não, aqui está dizendo que você não deve estar sentenciando as pessoas ao inferno porque você não sabe seu destino. Quem vai fazer isso é Deus. Não despreze seu irmão, pois todos, diz, você e eu vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. No livro de Ezequiel também nós vimos que Deus mesmo vai julgar aos falsos pastores, aos pastores maus. Deus mesmo vai julgar. Por isso a Bíblia diz todos nós. Não só vai julgar aos maus pastores que se aproveitaram das ovelhas, mas ele vai julgar, diz Ezequiel, entre ovelha e ovelha. E ele mesmo vai separar também quais foram as ovelhas que são ovelhas verdadeiras e as que se fizeram passar por ovelhas, mas que em verdade são bodes. Outro verso da Bíblia é 2 Coríntios 5:10, o qual diz, eu vou procurar levar a vocês brevemente por os versos que mais falam sobre o juízo, tá? O verso 10 diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse verso aqui, ao estar dentro do contexto da carta a uma igreja que estava em Corinto, está mais dirigido aos crentes. Os crentes vão ser julgados, sim, pelas coisas boas ou más que fizeram. A Bíblia diz também que todas as obras que nós fizemos vai passar pelo fogo. E Deus diz que pelo fogo vai reconhecer, perante nós se vai revelar se o que nós fizemos era bom e legítimo ou se simplesmente era para nós mostrar. Tudo isso, como palha, com o fogo, vai desaparecer. Então, para isso serve também o juízo de Deus. O tribunal de Cristo não é para descrever ou decidir quem vai ser salvo. Estas coisas se definiram. Estas coisas já se decidiram em vida. Cada pessoa já sabe, em sua consciência já sabe qual é seu destino. Alguns sabem muito bem e simplesmente como que tentam até se enganar a si mesmos, mas o juízo de Deus não é para decidir. É uma formalidade. Não é para decidir nada lá. Então, com respeito à primeira pergunta, os salvos podem ser condenados lá? Não. A Bíblia não diz que lá os salvos, os verdadeiros filhos de Deus, podem ser condenados. Não. Lá, no juízo de Deus, os salvos, os que realmente entenderam o Evangelho e acreditaram em Jesus como seu Senhor, não serão condenados, mas suas obras, sim, serão julgadas. E então você vai reconhecer quais de suas obras foram legítimas e haverá prêmios também, coroas. A segunda pergunta: o que acontece com as obras más que nós fizemos? Tudo isso, diz o Senhor, que vai ser
posto à prova. E o que não permanece, né, vai ser simplesmente apagado, né, pelo fogo, vai desaparecer. Eu vou levar a vocês a um verso mais em Apocalipse. Este está no livro de Apocalipse, verso 20, capítulo 20, verso 12, o qual diz: Vi também os mortos grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos, diz. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Uma vez mais, a Bíblia fala de um grande juízo. Eu quero esclarecer aqui um pouquinho o tema. Existem duas posturas. Uma postura dispensacionalista, que diz que os dois juízos, o juízo para crentes e o juízo para incrédulos, ímpios, serão diferentes. E, inclusive, que um juízo acontecerá primeiro e depois vai acontecer o juízo para os ímpios, conhecido também como o juízo do grande trono branco. Mas existe outra postura também, a qual eu acredito, postura reformada, que diz que os homens serão julgados, sim, e que é um só juízo, o grande juízo de Deus, mas que ele tem posturas diferentes. No mesmo instante, posturas diferentes. Salvação e juízo das obras dos crentes, mas dos ímpios é uma formalidade também para a sua perdição. É um formalismo no qual será, de alguma forma, selada o seu destino. Então, nós temos aqui juízo para crentes, não para ser condenados, mas para confirmar sua entrada, né? Uma formalidade para confirmar sua entrada ao reino de Deus, onde serão sim analisadas suas obras, mas também temos o juízo dos ímpios, na qual serão analisadas também suas obras. Por isso a Bíblia diz aqui que todos os mortos, dizem, né? Todos os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos, diz. Outro livro, o livro da vida, foi aberto. E foram, diz, estes homens julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Este verso está dentro do contexto mais utilizado para aqueles que não reconheceram a sangue do Cordeiro. Então, estes também serão julgados pelas obras. Mas olha só, que não depende das obras, e não é pelas obras que eles foram condenados. A Bíblia diz em Hebreus 10, 27, que as pessoas vão para o inferno, não pelas coisas boas ou más que fizeram, mas porque não reconheceram que Jesus é Filho de Deus. Aqueles que não reconheceram, diz, e tiveram por imunda a sangue do Cordeiro, estes são os que serão condenados. Estes não se salvarão, aqueles que não reconheceram a Cristo. Mas também estes serão julgados pelas suas obras. Assim como crentes serão julgados pelas obras boas que fizeram, ou aparentemente boas, e o fogo vai apagar todas as obras supérfluas, também os ímpios serão julgados pelas obras, já não para se salvar, não, isso não vai se determinar lá nesse juízo. O juízo não é para isso, mas para que fique exposto também diante de todos, diante dele mesmo. Vai ser revelado e vai ser muito triste, porque o que pode ser feito, o que pode haver de bom fora de Cristo? O que pode ser bom que não seja dirigido a Deus para a sua glória? O que? Estas obras dos ímpios serão testadas nesse momento. E muito de isso vai ser lamentável, porque todas as obras que eles fizeram foi para encher, possivelmente, para se satisfazer a eles mesmos, para se mostrar perante os outros. Tudo isso vai ser revelado. As suas obras dizem que serão julgadas. Outro verso, no qual nós vemos esta divisão, está em Mateus, no qual o mesmo Senhor fala de isto. Mateus 25. Eu estou sendo um pouco breve aqui para que você possa ter uma abrangência maior dos versos que falam sobre isto. Mateus 25, verso de 31 ao 46. Eu vou ir lendo
um verso por vez. Diz no verso 31, o julgamento das nações. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Quando fala do Filho do Homem, se refere a Jesus. E diz a Bíblia que quando ele vier com todos os seus anjos, assentar-se-á, dice, em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, dice, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Lembram o que eu lhes falei? Jesus vai fazer isso. Ninguém vai poder fugir. Diz que muitas pessoas procurarão se esconder nos montes, embaixo até das pedras, mas ninguém vai conseguir fugir da presença de Jesus quando ele voltar. E o que vai acontecer? Ele mesmo vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, diz. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham a mim, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Está falando muito sobre os tempos do início de todo, as gerações, né? Pois eu tive fome, diz. Esta parte é bem interessante. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me avistaram. Então os justos, os que foram separados para a direita, responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te dimos de beber, ou quando te vimos estrangeiro e te acolhimos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei vai responder: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Aqui há uma grande identidade, meu irmão, do cristão verdadeiro, o qual é identificado pelo mesmo Senhor Jesus, quando ele diz que quem por ele é realmente é. Em outras palavras, cristão significa, o cristão, né? O cristão significa ser um Cristo mais pequeno, um cristão pequenininho, um Cristo pequenininho. E tudo o que ele faz, o faz em nome de Jesus. É por isso que aqui Jesus diz que quem faz as coisas em meu nome também, né? É como se eu mesmo estivesse fazendo-as. É isso que nós fazemos aqui na Terra. É para isso que nós estamos aqui, para imitar, para seguir o que Jesus fez. Fazer tudo o que ele fez. Aqui está falando de aqueles que, a estes cristãos, que seguiam o que Jesus fazia, né? Que imitavam a seu Senhor, a Cristo. Estes dizem que eram como se Cristo mesmo fosse. Eram como se Cristo mesmo fosse. E muitos dizem que não lhes deram de beber, muitos não os acolheram, não os visitaram, simplesmente os rejeitaram, né? Os odiaram, os afastaram, foram rejeitados. É por isso que a Bíblia faz essa ligação aí é tão forte. Aqui vem a segunda parte. O rei responderá, diz. Então, verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: olha como ele julga agora aos bodes, né? Estou na esquerda. Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns, olha só, a alguns destes pequeninos, os verdadeiros cristãos, né? Também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Meu amigo, ser cristão e imitar em vida o que Jesus fez não é brincadeira. É por isso que aqui ele deixa muito claro que os que o seguiram em vida é como o mesmo Senhor Jesus. E ai daqueles que os rejeitam, né, que os maltratam.
Neste verso nós podemos ver a dureza de Jesus também, quando ele diz, no verso 41, né? Malditos, apártense de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. As palavras, meu amigo, são literais. Muitos hoje dizem, inferno não faz sentido. Não tem que fazer sentido, a Bíblia diz que é eterno. A Bíblia diz que ao inferno vai o diabo. Não diz que o diabo é o rei do inferno e que ele governa aí. Não. Ele e seus anjos irão para o inferno, diz a Bíblia. Não há nada mais terrível para um anjo ou um homem que ir ao inferno, porque é um castigo. Todos os que não aceitaram a Cristo como seu Senhor irão para o inferno. E esta é a primeira parte deste pequeno estudo, breve, para que vocês possam entender um pouquinho. E uma coisa que deve ficar claro, possivelmente, é que em vida se tomam as decisões. Não, não haverão oportunidades, alguma chance, né? Lá nos céus, no dia do juízo. A Igreja Católica, por muitos anos, e até hoje muitos também acreditam nisso, no limbo, que é um espaço intermedio no qual as pessoas terão a possibilidade eh, de se arrepender. Mas não existe tal coisa. Hebreus 9:27 diz que os homens morrem uma só vez e vai direto para o juízo. É porque após a morte dos homens, já o tempo não é como quando nós vivemos agora. O tempo e todas essas coisas que Deus criou para que os homens possam viver na Terra só funcionam dentro desta esfera, deste tempo, né? Desta era. Mas logo, até no dia do juízo, muitas vezes nós imaginamos que vamos estar em uma grande fila, né? Esperando nosso turno a ser julgados. Não será assim. Deus é um Deus omnipresente. Ele pode julgar a todos e a cada um em pessoa ao mesmo tempo. Não haverá todas essas ideias carnais, terrenas que nós temos sobre quem Deus é. Nesse dia nós vamos realmente saber quem Ele é. E todo joelho diz que vai se dobrar perante Deus. Eu convido vocês a poder tomar uma decisão, a estar preparados. Não é brincadeira. Calcule você, faça aí os cálculos. Você vai viver para sempre? Como sabe você até quando vai viver? E que tal se você não toma a decisão enquanto ainda tem tempo? Estejamos, pois, todos a contas com Deus, pois o grande dia está cada vez mais perto. Até aqui por agora, Deus os abençoe.